Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar com vocês sobre escrita. Muito bem, gente, eu sou o Yuri Belchior. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, já deixa o joinha, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje eu queria fazer um vídeo, tentar adaptar um pouco o formato para vocês estão mais acostumados na plataforma do YouTube. Todo mundo está mais acostumado, mas ao mesmo tempo sem fazer com que isso signifique uma superficialidade. Bom, o vídeo de hoje é para trazer para vocês 5 passos, 5 dicas aí que vão ajudar vocês a escrever mais e melhor. Primeiro, eu queria já deixar bem claro, como sou leigo no assunto, então vocês podem confiar no que eu estou falando. Eu estudei, me formei em letras, fiz mestrado, não é uma pessoa que está vindo aqui no YouTube falar qualquer coisa para vocês não. Vou inclusive deixar depois uma referência bibliográfica aí na descrição do vídeo para que vocês possam consultar caso tenham mais interesse em saber sobre isso. Inclusive também para os colegas que são da área de ensino de língua, da área de letras, né, para que possam conferir um pouco as coisas que eu vou deixar aqui para vocês. Então vamos à nossa primeira dica. Faça o planejamento. Ai, que óbvio, é claro que a gente antes tem que planejar. Mas a gente precisa falar sobre o que é esse planejamento. Você precisa definir as metas, né? Os objetivos do texto que você pretende escrever. Isso é muito importante, vai fazer toda a diferença. Muitas vezes a gente já vai direto para a escrita e aí fala assim, o meu mais difícil é começar, eu não sei começar o texto. Como é que eu começo o texto? Não sabe começar porque não fez um planejamento. É claro que pode ter sim alguma dificuldade aí no começo, mas é importante fazer o planejamento completo. O que vai ter nesse planejamento? Suas metas, tanto seus objetivos textuais, eu quero escrever um romance para tentar publicar, eu quero escrever um livro teórico sobre um filósofo, sobre um período da história, eu quero escrever um artigo científico para tentar publicar numa revista, para já ir começando a me preparar para a carreira acadêmica. Eu quero escrever um texto para colocar no meu blog. Você precisa ter claro seus objetivos textuais. E também você precisa ter claro suas metas de produtividade. Eu sei que isso é um pouco chato, mas você precisa definir quando eu quero esse texto. Qual é o prazo que eu tenho para fazer ele? Isso vai ser muito importante. Porque, dependendo das suas metas textuais, é impossível escrever um bom texto em determinado prazo X. Ou seja, a partir do prazo que você estabelecer lá no seu planejamento, eu vou ter 6 meses para escrever esse artigo. Então, você vai poder definir as atividades, o seu calendário de atividades. Então, muito importante, definir as suas metas, o seu prazo e o seu calendário de atividades. O que você vai fazer em cada etapa do processo criativo. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante ter no seu planejamento, o gênero textual. O gênero textual é o domínio da atividade humana no qual aquele tipo de comunicação textual circula. Por exemplo, você tem o gênero romance, você tem o gênero comédia, você tem o gênero, vários tipos de gênero, stand-up, você tem uma infinidade de gêneros, Você precisa definir o que você quer escrever. Eu vou escrever um artigo científico. Por quê? A partir de quando você define o gênero do que você quer escrever, você vai começar a pensar nas estratégias de linguagem que você vai utilizar para isso. Não só, se você, por exemplo, quer escrever um romance ou um conto, um conto tem algumas formas específicas, mas eles também têm uma infinidade de estilos, de linguagens. Então, a partir de quando você define o gênero, você vai definir aonde esse texto vai circular. É uma revista acadêmica? Quais as exigências dessa revista? Esse texto vai ser um projeto de pesquisa para o mestrado, para o doutorado.
quais as exigências que se faz nesse meio, né, nesse processo seletivo, nessa instituição, tem alguma particularidade, né? É muito importante você ter isso em mente. Quem escreve para alguém. Então não basta só definir o gênero, você precisa definir o seu público-alvo. Para quem você está escrevendo? Quem vai ser o seu leitor? Isso é muito importante para o sucesso do seu texto, porque o texto ele só se realiza quando ele encontra o outro. Linguagem é interação, né? O texto ele não sai dessa esfera da interação. A gente acha porque a gente fez ali sozinho, sofreu sozinho aquele parto, o texto não vai continuar acontecendo, os efeitos dele estão prontos ali nas letrinhas que você colocou ali. Não, né? Você tem que pensar no outro para poder definir bem as estratégias discursivas, textuais que você vai usar no seu texto, né? Outra coisa muito importante no seu planejamento. A partir de quando você define o gênero, você vai começar a pensar, o gênero é, sei lá, romance. Então, eu vou pensar um romance. Então, eu vou definir um tema para esse meu romance. Então, eu vou criar onde vai passar esse meu romance. Vai ter personagens. É claro que eu poderia fazer um vídeo sobre cada gênero específico, né? Por quê? Mas eu quero dar para vocês um pouco de instrumentação para que vocês comecem a pensar isso por si mesmos. Vocês pensam o gênero, a partir de pensar o gênero como um grande bloco, você vai conseguir enxergar partes menores. Você vai conseguir enxergar o tipo de objeto textual que você quer alcançar, né? Então você pensa o gênero, você vai pensando nas partes que compõem esse gênero. Um romance, há imensas formas de escrever um romance. Há inúmeras formas de escrever mesmo um conto, que é um pouco menor, né? Então, você precisa definir para quem você quer o tema e a partir de quando você vai se relacionando já com o que você quer escrever, você já está escrevendo. Mas é importante que você faça esse planejamento, coloque no papel. A partir dessa reflexão, você vai começar a pensar nas estratégias de linguagem. Eu quero escrever um romance, mas é um romance para jovem adulto, como eles têm essa classificação agora? É um romance para adolescente? É um romance infanto-juvenil? É um romance para adulto? É um romance que tem pretensões artísticas no sentido de conquistar os críticos? É um romance que não está preocupado com essa parte da arte, está mais preocupado em vender? Então você tem que pensar assim, porque o romance que é feito para vender, ele não é um sucesso do nada, ele também tem estratégias, né? Você tem que pensar que existe uma consciência em cada tipo de escrita, né? Ela não é uma coisa aleatória, né? E a partir desse planejamento você vai passar para a próxima etapa. Próxima etapa. Leitura. Achou que era escrita, né? Não. Depois que você definiu os seus objetivos, é muito importante que você leia algo que possa incrementar a sua escrita antes dela se realizar no primeiro momento. Se você vai fazer um romance histórico, então pesquisa aquele momento histórico. É uma ficção científica? Pesquisa sobre aquela questão científica que está envolvida no seu romance. Vai ter uma questão psicológica, uma complicação, um trauma, vai ser um romance, ou vai ser um thriller, vai falar sobre essa parte mais psicológica mesmo, né? Então você pode pesquisar sobre como os psicopatas, né? Você pode ler para poder incrementar. Por quê? O texto, ele não é só o que está ali. E também a gente não tem conhecimento prévio de tudo, mas os nossos conhecimentos prévios importam muito. Então não basta só dominar eu vou dominar como que monta um poema, sem ler poema, sem consumir poema. Como é que eu vou escrever um poema? Né? É importante porque também você vai melhorar as relações intertextuais que o seu texto vai estabelecer com outros textos. Um texto não é um texto isolado no mundo. O leitor que vai ler o seu texto, ele já leu outros textos. Então é importante estudar.
Se você vai escrever um artigo científico, um projeto de pesquisa, nem se fala, né? Você vai ter que estudar mesmo, muito, é indispensável que você estude. Ou mesmo que você vá fazer um vídeo para o YouTube. É importante a gente lembrar, texto falado também é texto. Eu estou escrevendo aqui um texto com vocês. Eu preparei, eu li, eu estudei, eu estabeleci não um roteiro de tudo que eu vou falar, mas pontualmente, né, cada uma dessas 5 etapas que eu estou falando com vocês aqui. Então, é importante ter esse momento da leitura. Eu sei que às vezes a ânsia de escrever, de ver o negócio acabado, conquistar a fama, ou sei lá, né, ter o seu artigo publicado é muito grande. Mas esse momento da escrita é um momento que pede que a gente leia, que a gente amadureça. Eu acho que é muito importante esse momento de ler após fazer o planejamento, porque você vai fazer leituras mais focadas. Depois que você já fez algumas leituras, você vai começar a sua escrita. É claro que você vai estar muito influenciado por essas últimas leituras, né? Mas você vai seguir o planejamento. Então, essa primeira escrita é uma realização do planejamento. Se você fez um bom planejamento, você não vai ter nem dificuldade em começar. Ah, Yuri, mas eu queria escrever um romance, eu não sei como começar. Você fez o planejamento? Se você fez o planejamento, você colocou lá um enredo, né? Eu posso fazer um vídeo depois falando sobre as partes, algumas partes do romance, da ficção, né? Então você fez um planejamento do enredo. É claro que algumas coisas, alguns insights, algumas ideias vão surgindo no momento da escrita. Porque à medida que você vai vendo aquela sua ideia se materializar, você vai compondo, né, coisas a partir da necessidade que a própria forma daquilo que você está escrevendo te pede. Coisas que você não viu no planejamento. O cientista também faz isso. Ele faz um projeto de pesquisa, nem sempre os resultados durante, né, os testes vão dando de acordo com o que ele planejou. O que ele faz? Ele vai fazendo adaptações, mudanças. Um professor faz isso com plano de aula. Então é muito importante que você siga as orientações, mas escreva. Se surgiu uma ideia que não estava contida no planejamento, escreve. Reflete sobre ela. Ela entra ali, encaixa, aperfeiçoa o seu planejamento, então escreve. Então essa é a terceira etapa do processo, escrever. Quarta etapa do processo, revisar. Gente, nessa quarta etapa do processo de revisão, eu preciso esclarecer. Revisão não se restringe à correção, tá? Essa parte a gente é muito ensinado, doutrinado na gramática, mas a gramática é importante que você faça sim correções ortográficas do seu texto, correções de ordem de concordância e tal, mas não é exclusivamente isso não. Quem dera fosse, seria muito fácil revisar um texto. Você vai pensar no todo. O texto tem a ver com essa unidade. O que se tudo que você escreveu está fazendo sentido? Tem alguma parte da história? Ou tem alguma parte do artigo que não está bem explicada? Que precisa ser reexplicada? Ou que precisa ser retirada? Né? Então, tem alguns momentos, né, que você precisa pensar na revisão em excluir partes. Dói, né? Porque a gente é muito apegado ao nosso ego, tudo que a gente escreveu. Ah, eu sofri tanto para escrever essa parte tem nada a ver com o conto. Tira ela fora. Um editor, às vezes, passa por seu carrasco por causa disso. Então você vai estar vivendo uma experiência de ser o editor do seu próprio texto. Uma dica: tente ler o seu texto como se você fosse o seu pior inimigo. Sim, né? Tente ler o seu texto como se você fosse um outro. Porque é só aí você vai conseguir entender algumas particularidades do seu texto. Né? Ao longo da nossa trajetória aqui no canal, eu devo fazer um vídeo explicando melhor o que é uma revisão de textos. É claro que seu texto vai passar depois, né, se o objetivo é para publicar, vai passar por um revisor. Se você puder contratar um revisor profissional, contrate um revisor, né, e dê valor nesse trabalho, porque é um trabalho muito sério, muito difícil, muito cuidadoso, né? Não é uma questão simples intervir no texto de outra pessoa. E outra, tira isso da sua cabeça de que texto é uma coisa individual.
né, criaram, colocaram isso na nossa cabeça, que existe um eu e que esse eu, sou eu que faço a minha vida, sou eu que produzo as coisas. Não, a linguagem ela é imensamente social e de interação, ela se faz nesse processo de troca com o outro. Então é muito importante que você tenha isso em mente para que no momento da revisão você possa, de repente, se você tem orçamento para isso, contratar um revisor para que possa fazer um bom trabalho no seu texto. Quinta etapa, reescrita. Gente, a reescrita é extremamente importante. Os grandes escritores viviam reescrevendo. Proust, no leito de morte, assim, ele já estava lá naquela ânsia, porque ele sabia que ia morrer, que a asma estava piorando, mas precisava reescrever. Muitas vezes nem só uma reescrita, né? Mais de uma. É claro que tem um momento que você tem que falar, opa, agora tem que publicar isso, senão você muda o texto todo, né? E nem só por questão de mudança, mas você tem um momento que você tem que falar, chega, é isso, né? Para poder partir para outro momento, outra criação e tal. Mas reescreva, não simplesmente reescrever do nada, aleatoriamente. Reescreva a partir dos apontamentos da revisão. É muito importante, porque senão você pode correr o risco de descaracterizar o texto se você for fazendo muitas coisas que não foram apontadas na revisão. Lembrando sempre, revisão de texto não é só gramática, não é só correção. Revisão de texto é olhar para as estratégias discursivas, olhar para a pertinência, para a coerência do texto, tá bom? Coesão do texto, esses aspectos são muito importantes. Também, futuramente, pretendo fazer um vídeo sobre coerência e coesão aqui para vocês. Bom, essas são as 5 dicas que eu tinha para passar para vocês sobre como escrever mais e melhor. Planejar, ler, escrever, revisar, reescrever. Essas são 5 dicas, eu tenho certeza que se você fizer todas elas com carinho, com dedicação, principalmente no planejamento, gente, principalmente na revisão, hein? São etapas muito importantes. A gente acha que é só o momento de escrever e tal, e escrever a versão final, não é não, né? A gente tem muita ânsia, então esse momento anterior do ato conta muito. Valorize as preliminares, hein? Fica a dica. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que seja útil para vocês. Eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar as pessoas a revisar um pouco mais das suas capacidades, a serem mais plenas no que elas se propõem a fazer para a própria vida. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!